Eu acho que eu tinha 35 anos, quando eu não fui dormia parar à lá. noite Chegou com lá. medo de ser estuprada. Apanhei igual uma E eu cachorra acredito que velha. no Estava na adulto foi o enfermaria lugar que eu humanizada. mais Eu sofri fiquei no 20 mundo. anos Pessoas da internado O mundo lá. é enfermaria muito um lixo. grande. Tinha Pode ter minha certeza casa. que tem Na minha Do muita primeira dia pra gente noite fui internação, parar eu no tinha Adalto. 25 anos. Fui internada no Ao Adalto lado do pela Adalto, primeira me vez traz quando eu uma tinha marca. 18 Era anos. pra Fui cima. internado lá Fui 3 transferida vezes. extremamente dopada e Quando eu amarrada era em uma criança... Quando você olha no olho, você vê o sofrimento. Parece que somos marcados a ferro quente pelo Adalto. Se eu fechar os olhos, eu ainda sinto as marcas. O Hospital Colônia Adalto Botelho foi o primeiro hospital psiquiátrico público no estado do Espírito Santo. Ele foi inaugurado na década de 50. Bom, assim que eu entrei acompanhado da doutora Lilian, que era psiquiatra e também da área técnica, uma das coordenadoras dentro da saúde mental estadual, né? Ela me levou, assim que eu entrei, uma pessoa pulou em cima de mim. Era uma senhora que não tinha dentes e tinha uma boca muito grande, ela me abocanhou na orelha, assim, me deu um banho de saliva, uma coisa um pouco... Foi a primeira recepção, exatamente. Assim, acabei de entrar no corredor, uma pessoa pulou em mim. Ele falou, ela gostou muito de você. Eu falei, pô, imagina, ainda bem que gostou, me tratando dessa maneira. Eu entrei na Adalto Botelho pela primeira vez em 1974. Eu era estudante do 4º ano de medicina e já era a época de começar a fazer estágios, né, em serviços especializados. E eu gostava da psiquiatria, tinha um interesse e resolvi fazer no Adalto Botelho. Minha impressão foi terrível, né? Eu tinha uma expectativa de encontrar um hospital com aquela imagem que a gente tem de um local asséptico, de cuidado, etc. E foi um impacto para mim, porque eu encontrei um hospital hiperlotado. Na época tinha em torno de 800 internos, em condições muito precárias, mal vestidos, alguns nus, né? E pessoas abandonadas ali. Mas eu lembro que, assim, o que mais me chamou a atenção foi o cheiro que tinha no hospital. Era um cheiro, era uma mistura, assim, na minha lembrança hoje, era uma mistura de um cheiro de comida com fezes, com urina e com sujeira. Era assim, se você pensar todos esses cheiros juntos, era o cheiro que eu senti na hora que eu entrei no hospital. Eu tinha medo de passar perto do Adalto e eu estava lá dentro. Adalto Botelho continua sendo o mesmo inferno. Ele é e sempre vai ser meu pesadelo. Lá era assim, a cama que tinha colchão não tinha lençol e quem tinha blusa não tinha calça. Mas eles comiam no chão, com um prato, com as mãos, né? E muitas grades, abria grade, todas as passagens assim que a gente percorremos o hospital, né? Tinha sempre alguém abrindo as portas gradeadas e os pacientes pedindo coisas, estendendo a mão e pedindo coisas. No primeiro andar, tinha os setores que eram as alas, feminino e masculino, onde ficavam as internações crônicas. Já lá no segundo andar, era curta permanência. Quando eles chegavam agitados, em surto, eram para lá que eram mandados. Ficavam alguns dias, algumas semanas, até a estabilização, ou se não, ficavam por bastante tempo. Existia muita diferença dos andares. O andar parecia uma gaiola. Tudo era fechado. Os setores que eram as alas femininas e masculinas eram portões trancados. Na década de 90, mas era uma paciente que ela era muito especial, mas o caso dela era muito especial por quê? Porque ela apareceu grávida. Eu tinha uma amiga que do dia para a noite apareceu grávida. Até hoje não sabemos como isso aconteceu. E ela engravidou. Só que por conta da medicação, por conta, né, remédios fortíssimos, tiveram que fazer, na época, né, aborto, né?
porque era uma paciente de alto risco demais, então os remédios eram fortíssimos. E judicialmente, né, foi feito, né, um aborto nela lá, mas ela engravidou. Lá a gente não tinha contato com os homens, não tinha que ser um de nós. Mas ela engravidou. Como? Ele falou, como que isso aconteceu? Se é separado com grades, os meninos das meninas. Minha amiga foi estuprada por alguém que trabalhava lá. Eles colocavam remédio na minha boca, me batiam e eu vomitava. Vocês podem conseguir me ouvir, mas nunca vão entender o que foi viver lá. Ouvi dizer que uma pessoa se colocou fogo. É verdade. A dor da Dalta é tão grande que a dor do fogo não consegue superar ela. A medicação era algo muito forte e muitos ali possuíam excesso de medicação. Eles eram impregnados pela droga. Se a droga não fizesse efeito com aquele paciente, eles aumentavam a dose, exacerbavam a quantidade. E o resultado era a overdose. Eles começavam a babar. Fundamentalmente sedativos, né? Nenhum deles tem um efeito antipsicótico. Inclusive, antigamente, esses medicamentos eram chamados de neurolépticos. Neuro vem de nervoso, do neurológico, e léptico de calmante. Então, é sedante. Depois, muito recentemente, que a indústria farmacêutica decidiu chamar de antipsicótico, como se eles tivessem um efeito antipsicótico, como antibiótico ou anti-inflamatório, para dar uma ideia do valor terapêutico. Não é, ele é sedativo. E muitos ali chegavam amarrados. Eu falava que aquilo era desumano. A forma como eles tratavam, como lidavam com a pessoa em sofrimento, vinham de casa, contidos, amarrados. Me partia o coração olhar aquelas cenas. Eu nunca gostei de receber um paciente contido no leito. Muitas vezes, eles chegavam amarrados e eu pedia para desamarrarem eles, para poder cuidar deles. Pedia para que no meu plantão eles ficassem em observação e ficassem sem a contenção. A contenção maltrata o paciente. Toda vez que eu era imobilizada, era na porrada. Eu já fui amarrada várias vezes, e nenhuma das vezes foi com carinho, sempre com brutalidade. Na minha segunda internação, eu já sofri menos. Eu era chefe da máfia. Eu olhava para eles e via como se fosse um filho que olhasse para a mãe pedindo, por favor, me tira daqui, me solta. A pessoa não dava trabalho. Como eles falavam que se amarrasse, eles ficariam mais calmos. Eles não precisavam disso. Ninguém precisa disso. A família de ninguém merece. A gente adoece, adoece a família. Minha mãe ia me buscar. Ela falava, você vai ficar aqui. E quando você ficar boazinha, eu venho te buscar. Quem vai questionar se eu estou machucada? Minha família não me vê. Quem vai reparar? Ela passou por processo de choque, sim. Ela nunca mais foi a mesma. Destruiu ela totalmente. Teve gente que a gente conhecia que não sobreviveu ao choque, que tiveram problemas mais sérios no cérebro. Eu acredito que se ela não tivesse passado pelo tratamento do Adalto, a vida dela seria normal. Então, ele fazia eletrochoque coletivo. Então, ele botava as pessoas dentro, assim, juntava 3 camas, né, e dava a mão ao outro, ele dava eletrochoque em um e o choque passava para o outro. Uma coisa meio animalesca, né? No Adalto foi o lugar que eu mais sofri. Sou uma mulher grande. Então, ou você era muito bom na sua profissão, ou você teria que ser muito forte para me jogar no chão. Em 2010, a partir do processo de reforma psiquiátrica no estado do Espírito Santo, o Hospital Colônia Adalto Botelho passou a se chamar Hospital Estadual de Atenção Clínica, EAC. Contudo, ele ainda é reconhecido como hospital psiquiátrico pelo Ministério da Saúde até os dias atuais. Nesse hospital, o número de leitos é bem menor, tem o pronto-socorro psiquiátrico, leitos de enfermaria, são 50 leitos para enfermarias masculina e feminina, e existe a ala de cuidados clínicos, que não é da ala psiquiátrica, só para pessoas em cuidados paliativos que vêm de outras internações. Daí o nome Hospital Estadual de Atenção Clínica, EAC. O EAC é uma estrutura bonita com paredes podres. Se eu tivesse o poder, o Adalto Botelho era para ser jogado no chão. Nós levamos o violão e começamos a tocar. Isso juntou
algumas pessoas, a Alzira e outras pessoas para cantar. E no outro dia, o diretor nos advertiu que aquilo era um local sério de trabalho, não era um local para tocar violão. E eu sempre fui rebelde e realmente, né, não sou muito, hoje talvez menos, né, de levar desaforo. Eu dizia, não, mas isso não é um local sério, um local que trata as pessoas assim, dessa forma, com essas condições de vida, entendendo? Eu acho que a música está fazendo muito melhor do que eles estarem aqui. Isso não foi nada fácil no início, né? Então, a minha estratégia foi muito simples. Eu sentava na entrada das enfermarias com um violão e alguns pacientes iam chegando, a gente ia se conhecendo. Daqui a pouco, o pessoal da enfermagem começou a fazer parte disso e a gente conseguiu entrar dentro da enfermaria sem maiores traumas. Para os antigos servidores do Adalto, que tentavam, que aí foi um cabo de guerra entre nós que estávamos chegando e os antigos funcionários, técnicos de enfermagem, os próprios enfermeiros, o povo da antiga, que queria manter o hospital daquela maneira que era, porque era mais fácil para eles. Saía, botava todo mundo um pouquinho no pátio, limpa a enfermaria, tranca todo mundo na enfermaria e pronto. Lá na Dalto? Na Dalto? Lá era bom. Era bom. A gente tomava remédio e dormia. Os funcionários de lá eram bons. Só não podia fazer malcriação, senão eles batiam. Ser destratado e maltratado na Dalto e ser destratado na rua, isso não é vida que eu quero. Você me entende? Não. Você pode me ouvir, mas não entender a situação. Eu sou muito grato às pessoas que lutam. Não tinha tão grave, iam para essa parte que era como se fosse um ateliê de artes, que era nessa parte que eu atuava, que era uma terapia ocupacional, que é aí onde elas pintavam, alguns faziam trabalhinhos com champinhas, com cola, com papel, com tapetes, né? E qualquer comportamento inadequado, entre aspas, das mulheres, elas podem ser internadas. E uma vez o marido solicite a internação, é lei. Ela é internada, entendendo? E a grande maioria dessas mulheres, então, não tinha qualquer diagnóstico. Que a maior parte do quadro clínico delas não era de uma doença, mas sim da institucionalização. Você falou das grades. Não, as grades estavam, de certa forma, encapadas. Ou seja, sobre as grades havia uma estrutura de uma placa de metal, da qual você poderia abrir ali a parte internamente com cadeado e tal, tudo muito... Parece uma coisa de presídio antigo. As grades estavam ali, mas elas estavam sobrepostas, elas estavam escondidas, estavam embaladas. Entende? Uns anos antes de eu sair, eu não vou saber dizer o ano agora, mas se vocês pesquisarem, vocês vão saber com mais precisão, foi quando o Adalto Botelho se transformou em EAC, que, a meu ver, foi o que os italianos chamam de um aggiornamento, né? O hospital foi pintado, algumas grades até ficaram destrancadas, o pronto-socorro saiu do São Lucas, foi onde ele é hoje, né? Compraram colchões novos, lençóis, fizeram assim, criaram a enfermaria dos leitos clínicos, né? Que, na verdade, começou com os crônicos clínicos que iam para lá. E, na época, assim,
Mas havia ainda muito do espírito manicomial, seja na sociedade, seja nas familiares. O trabalho não era mais fácil, porque a enfermaria era de curta permanência. Em 2017, ela esteve no EAC comigo. Ela teve um surto, aí fiquei 3 dias com ela internada tomando medicação. Agora está melhor. Pode acompanhante, aí já não deixa ela sozinha mais. A reforma psiquiátrica e a luta antimanicomial é do Enem. A reforma psiquiátrica, ela perdurou até hoje. Até hoje ela perdura, né? A gente tem que estar sempre nesse enfrentamento por uma razão ou outra, né? E a gente vê que assim, o manicômio, ele não está só também na grade, né? Na arquitetura, né? Nas construções, ele também está na nossa cabeça, né? Então, é esse enfrentamento e essa luta que é diária até hoje. Ela tem muitas sequelas que vieram da internação. E na época, eu implorei para minha mãe não deixar ela no Adalto. Para minha mãe, não existia depressão, esquizofrenia. Ela achava que tudo se curava espiritualmente. Eu já fui esquizofrênica, já tomei remédio para epilepsia, até que a doutora falou que eu sou bipolar. No CAPS, eu aprendi que meu transtorno não me representa. Não posso te destratar só porque eu sou bipolar. Pedimos igualdade e é desse jeito que queremos. A mudança de vida, de poder escolher, de poder viver em liberdade. Hoje, com o CAPS, tudo mudou. Eles não andam mais iguais. Antes, pareciam todos segregados, todos colocados, na verdade, numa mesma caixinha, com pijamas, com uniformes. Hoje eles têm identidade. Hoje eles possuem possibilidades de escolha. Eu amo CAPS. Gosto de limpar, dançar, fazer as oficinas lá, né? Eu posso escolher o que eu quero fazer, interagir com as pessoas, e eu gosto de recepcionar as novas pessoas do IAC. E depois eu vou pra casa. Eu tinha pavor quando me davam coisa pra pintar aqui. Eu falava pro meu vizinho que ia pra creche. Aí eu ia pro CAPS, me cansava e dormia à noite. Mas agora não. Tem 14 anos que eu tô no CAPS e estou sentindo que tô retomando um pouco da minha vida. Uma vez eu apanhei de um enfermeiro. Se você me perguntar o nome, eu não sei. Mas lembro que foi um enfermeiro. Os profissionais da saúde mental precisam fazer pelos antigos, por eles e pelos novos. Porque o nome a gente esquece, mas a profissão não vai esquecer nunca. Então, a grande questão é como reconhecer as pessoas do lugar que elas estejam, da forma que elas sejam, como sujeitos de direito. Entendendo? Então, não é só fechar o hospício, abrir CAPS, se você muda o mesmo modelo assistencial centrado no diagnóstico, no tratamento psi, na medicação, do hospício para o CAPS. Eu acho assim, a questão, para mim, da luta antimanicomial é uma luta global por direitos das pessoas, né, independentemente de sua condição social, sexual, moral, é uma luta por direitos, né? Então, para mim, essa que é a grande questão, e muitas das vezes é reduzida a uma luta por uma humanização do atendimento. Eu queria viver, mas já quis muito morrer. Eu costumo dizer que o Adalto Botelho tem 50% da minha vontade de viver e 50% da minha vontade de morrer. Na mesma hora que eu queria morrer naquele lugar, eu queria viver para saber quantas pessoas eu ia acontecer, quantos funcionários iam morrer. Se o Adalto Botelho não me matou e não me derrubou, eu não vou morrer.